Olá, minha gente. Hoje eu lhes trago o PUB 103, cujo título é Resenha e Despedida. Vocês vão verificar que esse é o único dos 103 pubs que nós fizemos em que eu vou estar acompanhado de outra pessoa. E isso tem uma razão bastante específica que vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou falar sobre o projeto União do Bem, sobre o PUB, que nós estamos agora fazendo a despedida. Mas o PUB, ele é a continuação de todo um desenvolvimento de pensamento que começou lá no passado e desagou no dia de hoje. Eu preciso contar um pouquinho dessa história antes de falar do PUB em si. Lá pelos idos de 1985, eu escrevi, naquele tempo era a máquina de escrever, eu escrevi um texto sobre a zona de retaguarda e discuti com alguns amigos, discuti com alguns familiares e tal, mas eu achei que devia apresentar esse texto a alguns amigos mais importantes no Estado. Então, eu era muito amigo do ministro Haroldo Corrêa de Matos, que era ministro das Comunicações do Figueiredo. Então, eu fui até ele e disse, olha, dá uma lida nisso aqui. É um negócio, um negócio bem grandinho para ele ler, né? E ele foi embora. De repente, no meio da madrugada, sei lá, 2h30, 3 horas da manhã, meu telefone de casa toca. E eu fui atender. Eu atendi já meio preocupado, porque aquela hora da manhã, como é que alguém ia me ligar às 3 horas da manhã? Peguei o telefone, alô, Fontinelli, é o Haroldo. Ô, ministro, pô, que susto, o que aconteceu? Não aconteceu nada, rapaz. Você me deu aquele texto para ler e eu comecei ele, não consegui parar, só terminei agora. Você escreveu um negócio que está absolutamente escondido de todo mundo. Eu acho que você devia apresentar isso ao governo. Haroldo, o governo próximo é o Collor. Então, eu vou entregar isso para o Collor. Nós já estamos no finzinho da linha. É verdade. Então, pelo menos, o Fontinelli, escreve um livro que no futuro a gente vê o que vai dar. E eu aceitei o conselho dele e depois escrevi o livro. Mas aí o governo acabou. Quando o governo acabou, nós todos saímos dali. Eu saí, os ministros saíram, etc. E o meu ministro, que era o chefe do SNI, era o general Ivan de Souza Mendes, que continuou morando em Brasília depois que passou a pasta. E um dia eu digo, vou apresentar isso aí pro general Ivan. Aí combinei com ele, fui na casa dele, entre um uísque e outro, eu dei Aí já não era mais um texto tão rascunhado, mais ou menos sob uma forma de livro, mas ainda não publicado. E o ministro disse, tá bem, deixa aqui e tal. Aí, no dia seguinte ele me chamou, vem cá de novo. Eu fui. Disse, ô Fontinelli, nós acabamos de sair do governo, deixa o governo agora. Por que você não me mostrou esse troço antes? Que diferença faria, ministro? A diferença seria que eu tinha mandado você para os Estados Unidos para tirar isso tudo a limpo. Ninguém ia me acreditar, né, ministro? Mas o tempo já passou, agora acabou. Isso, pois é, eu lamento muito que você tenha esperado esse tempo todo para me mostrar. E assim começou a história da zona de retaguarda, que depois eu transformei num livro. Mas aqui em casa, conversando com os amigos e tal, eu falava de um assunto, falava de outro, falava de
tocava em determinados pontos. E eles, um principalmente, chama Zé Augusta, mulher Marina, muito meus amigos, me incentivaram. Não guarda esse troço para você, não guarda, pelo menos transforma isso em PowerPoint, faz palestras aqui em casa e chama os teus outros amigos para assistir isso. Porque isso não pode ficar restrito à tua cabeça. Aí eu fiz exatamente isso. Eu fiz um PowerPoint e chamei umas pessoas. A minha sala é uma sala, acho que é grandinha, não é aquela sala, mas é uma sala grandinha. Isso aqui ficou entupido no primeiro dia. Eu fiquei impressionado. Mas aí eu fiz a palestra. Quando eu fiz a palestra, as pessoas que estavam aqui disseram, não, vamos marcar outra, porque eu preciso trazer meu filho, meu primo, o meu amigo. E aí marquei uma segunda palestra, sei lá, 3 ou 4 dias depois. Entupiu a minha sala de novo. Entre as pessoas que vieram numa dessas palestras, estava uma jornalista chamada Andréa Richa. E a Andréa Richa chegou e disse, vem cá, na próxima palestra eu posso filmar? Eu disse, filmar para quê? Para botar na internet. Tá bem. Então, ela, na terceira palestra, ela veio aqui com uma equipe de filmagem dela e filmou a palestra. E enquanto ela estava lá, editando, produzindo a palestra, uma outra jornalista, chamada Marta Serra, que vocês conhecem, também pediu para que eu desse uma entrevista para ela. Eu disse, não, entrevista, eu não estou afim de dar entrevista, eu não sou estrela. Mas, e se eu deixar a câmera aberta e o senhor falar pelo tempo que desejar? Tá bem, aí eu topo. Aí ela botou a câmera, eu sentei naquela cadeira que vocês já conhecem e comecei a falar. Eu falei 1 hora, sem parar. Aí foi o meu susto. O vídeo da Andréa Richa e o da Marta Serra somados, em uma semana atingiram 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas. Meu Deus do céu, isso não existe, isso é inacreditável. Foi aí que eu percebi a força daquelas coisas, daquela geopolítica que eu estava falando. E aí começou a nascer em mim a ideia de repassar aquilo pela internet para um público determinado. E eu resolvi fazer um curso, ultrapassando os limites da zona de retaguarda e trazendo a geopolítica até aquela época. E eu fiz um curso. Quando eu acabei o curso, eu tive lá algumas dezenas de pessoas que colaboraram, se inscrevendo e tal, mas eu achei que era muito pouco. Agradeci muito aquelas pessoas que estavam me ajudando a transformar uma ideia numa realidade, mas depois eu sentei, cocei a cabeça e digo, poxa, o que adianta falar para, sei lá, 80, 90, 100 pessoas? Aí eu abri o curso. Vai de graça mesmo, joguei o curso na internet. Aí meu susto foi maior ainda, porque cada aula daquele curso dava 70, 80 mil visualizações. Foi quando as pessoas começaram a acreditar que eu tinha algo a dizer. Porque até então, eu mesmo não acreditava que eu dissesse algo a dizer ao Brasil. Mas as pessoas começaram a me convencer que eu tinha. Foi aí que eu decidi, já que eu tinha dado um curso explicando a geopolítica do jeito que eu havia naquele momento, e que o término daquele curso, era mostrar uma guerra que estava em curso, e de que lado nós estávamos, e como nós poderíamos trabalhar para ganhar aquela guerra. O projeto União do Bem teve como finalidade precípua
preparar a população brasileira para vencer aquela guerra. Claro que eu tenho a perfeita visão das minhas limitações. Quer dizer, que eu vou preparar a população brasileira. Quem sou eu para preparar a população brasileira? Não é nada disso. A minha voz chega ali na cozinha da minha casa. Eu não tenho o alcance dos youtubers que eu vejo por aí, tem 2 milhões, 3 milhões de acessos. Eu não tenho essa capacidade. Mas mesmo assim, eu ousei. Eu achei que pelo menos para 80 mil pessoas estava bom demais. E eu comecei então a fazer o PUB, Projeto União do Bem. Comecei com o PUB 1. Hoje nós estamos no 103. Já lá se vão mais de 2 anos. E como o PUB tem um desenrolar contínuo, um por semana, eu acho bastante engraçado até o percurso. Porque eu comecei usando a câmera do meu computador. Se você olhar os meus vídeos antigos, eram bem fraquinhos. O conteúdo talvez seja bom, mas a qualidade era muito ruim. Aí o meu filho comprou um telefone celular com uma câmera mais bacana e trouxe um tripézinho pequeno desse tamanho para eu poder botar aqui em cima da mesa e falar. Aí melhorou um pouquinho. Aí numa dessas, o meu neto, que na época tinha 11 anos, chegou aqui e disse: vovô, põe umas legendas nesse negócio. Eu, como, meu filho? Que legenda? Não, vovô, me dá aqui teu telefone. Aí eu dei o telefone, ele baixou um programa de legendas e disse: o que você quer fazer nesse que você acabou de gravar? Eu digo: bom, eu quero botar isso, quero botar aquilo. Aqui eu queria botar a palavra PUB, aqui eu queria botar algumas coisas. E ele disse: então vamos fazer. Ele sentou aqui do meu lado e começou a fazer, com 11 anos de idade, ensinando o vovô a legendar um vídeo. Você vê como a nossa vida, com a nossa qualidade, foi crescendo muito vagarosamente e de forma muito amadora. Até o dia em que, por uma coincidência do destino, e vocês sabem perfeitamente que eu sempre falo na mão de Deus, por uma coincidência do destino, veio aqui, com essa jornalista que eu falei, a Andréa Richa, uma equipe de vídeo profissional. E nós fizemos uma entrevista. A Andréa Richa me entrevistou aqui. Depois que acabou a entrevista, o Fernando Baltazar e a Thalita, ou melhor, o Vira News, se associaram a nós. Quer dizer, por conta deles mesmos, eles acharam o assunto apaixonante e achavam que eu tinha algum potencial para levar isso de forma mais longa. E por isso é que nesse dia de hoje, em que a gente se despede do PUB, eu trouxe para vocês o meu amigo Nando Baltazar. Olha, Hélio, um prazer estar aqui com você nesse PUB 103, fazendo parte dessa trajetória tão bonita da sua vida, da sua dedicação pelo Brasil, da sua dedicação por cada um de nós, da sua dedicação incansável, hercúlea, em prol do Brasil que nós temos hoje. O Brasil que era só um sonho tão distante em que tão pouca gente acreditava que nós poderíamos chegar. E nós chegamos graças a você. E eu pessoalmente faço questão de agradecer a Andréa Richa. Foi um dia maravilhoso que nós estivemos aqui, gravando uma entrevista que está disponibilizada na sua página do YouTube. Uma entrevista muito bacana. E a partir desse dia começa essa nossa união. E muitas pessoas brincam, né? E nós mesmos brincamos com isso, que nos tornamos irmãos gêmeos. Lembram daquele filme do Schwarzenegger, do Danny DeVito? Pois é, somos nós, os irmãos gêmeos. E estamos há mais de um ano nessa batalha. Eu entrei mais na parte
de preparação para uma eleição, preparação do povo brasileiro para o que vinha por aí. E foram tantas e tantas guerras, né, Enio? Nossa, você estava agora falando, e eu mesmo fazendo uma retrospectiva. Quantas batalhas nós tivemos que travar aqui juntos, junto com você, para chegarmos onde estamos agora, né? É verdade. Muitas batalhas mesmo. Mas como eu tive que fazer aqui uma retrospectiva, né, uma resenha do que foi o PUB, né? Eu li os textos que eu tenho sobre os PUBs para ir fazendo uma ligeira, um resuminho que acabou ficando desse tamanho e eu tenho que diminuir. Mas, ao longo do tempo, eu constatei algumas coisas interessantes. A primeira delas, existe um youtuber muito importante chamado Alexandre Costa, que é o autor do livro Introdução à Nova Ordem Mundial. Ele conhece muito sobre a Nova Ordem Mundial. Mas num dia nós fizemos um hangout e eu disse para ele, e tinha umas 2 pessoas presentes, que a Nova Ordem Mundial estava rachando, que havia uma reação contra ela. Eu surpreendi o Alexandre, como surpreendi as outras 2 pessoas que estavam ali. Eu também me surpreendi pelo fato de eles terem se surpreendido, porque eles eram especialistas em Nova Ordem Mundial e não tinham constatado que havia uma reação. Que eu e a Cristina, minha filha, aqui conversando na varanda por alguns dias, vimos nitidamente a reação. Nós estávamos certos. Quer dizer, segundo o Alexandre, que ainda tem contato comigo até hoje, eu fui o primeiro que falou nessa reação, que eu e a Cristina chamamos de nova ordem mundial. E na tratativa do tema, eu e a Cristina nos debruçamos sobre o que seria essa nova ordem mundial, já que nesse campo tudo é secreto, como é secreto até hoje. Mas nós fomos buscando os sintomas, as entrelinhas, o que está atrás da cortina e tal, e chegamos a uma conclusão. Havia 2 fortíssimas coisas em confronto: a nova ordem mundial e a nova ordem mundial. E nós pudemos descobrir a arma do duelo, as eleições. Nós também fomos os primeiros a descobrir isso. Incrível como pareça, nós fomos os primeiros. Partindo da premissa das eleições, nós começamos a observar as eleições mundo afora, principalmente na Europa, porque o ataque da nova ordem mundial era sobre o mundo ocidental e não o outro. E a gente começou a observar as eleições na Europa e viu pipocar azul aqui, azul ali. Então, uma Europa que no ano 2000 era inteiramente vermelha, começou a azular aos poucos. Até que a Inglaterra saiu da União Europeia com o Brexit, o que botou mais uma azeitona na nossa empada. Então, eu e Cristina dissemos em primeira mão, contra toda a mídia brasileira, americana, europeia e a opinião pública, que o Trump ia ganhar as eleições nos Estados Unidos. Morreram de rir da gente. Nós estávamos certos. O Trump ganhou. Nós acertamos de novo uma coisa que era inacreditável. A partir dali, eu não tive mais qualquer dúvida. A próxima batalha, a batalha mais importante, a batalha pela joia da coroa, era o domínio da zona de retaguarda. Estavam juntados as nossas descobertas, estavam juntadas as nossas descobertas. A zona de retaguarda e a geopolítica de então, depois da zona de retaguarda. Nós vibramos muito com essa descoberta e essa foi a razão de começar o PUB. Já que a arma era a eleição, vamos preparar o Brasil para a eleição. Enio, então depois que a Andréa Richa nos apresenta, o que eu percebo de diferente, não em termos de conteúdo,
Claro que o conteúdo sempre foi maravilhoso, mas em termos de dinâmica, né? A gente criou uma nova dinâmica de gravação, a gente imprimiu uma nova qualidade nessas gravações e travamos diversas batalhas aí incríveis. O pub se transformou, então, nesse momento, numa grande arma de conhecimento para a população brasileira. E eu não tenho medo de errar quando eu digo uma grande arma, por quê? Vamos lá, BAN, brancos, abstenções e nulos, quem criou foi você. Está na boca do povo, está na boca de todo mundo. Azular o mundo, azular o Brasil, quem criou foi você. E está na boca de todo mundo. Então são diversos termos. Nova ordem mundial. A força que se opõe à nova ordem mundial. Criação sua e está na boca de todo mundo. E por isso eu não tenho medo nenhum de dizer que você, embora muitas vezes acredite que trabalha numa pequena bolha, mesmo que isso fosse verdade, essa pequena bolha já estourou há muito tempo, são pequenos furos, são pessoas que se utilizaram, graças a Deus, muito obrigado a vocês que se utilizaram dos conhecimentos do Coronel Enio Fontinelli, através dos pubs, através das entrevistas com o Vira News, durante todo o ano de 2018, o ano da eleição, o ano da decisão de mudança do Brasil. E você foi fundamental, Enio. Não exagera, né? Não exagera. Eu contribuí. Realmente a gente levou muita pedrada, né? Oh, meu Deus do céu. Olha, gente, hoje em dia é porque esse pessoal é frouxo demais. Tá cheio de frouxo por aí. Hoje em dia é cineasta dizendo que não volta a morar no Brasil porque se sente ameaçado. Atorzinho de quinta categoria da Rede Globo morando fora do Brasil dizendo que não vem porque agora é o governo Bolsonaro e ele se sente ameaçado. Pois é, só que aqui não tem mimimi. O Enio foi ameaçado diversas vezes. Tá lá, tá no YouTube dele para ver. Gente pedindo a cabeça dele, dizendo que ia matar ele, que ia matar a família. Eu fui ameaçado. Mas sabe qual é a diferença? É que aqui não tem frouxo. É que aqui a gente sabe que quem ameaça não faz. E a gente não se vitimiza. A guerra continuou dura, continuou severa. Já teve um vídeo meu de dedo em riste que muita gente ficou muito chateada, hein? Muito chateada, mas sabe o que mais me impressionou? Embora as pessoas tenham ficado chateadas com o meu dedo em riste, foi o vídeo que mais viralizou e um dos vídeos que mais ajudou a conscientizar o povo brasileiro de que a intervenção militar que tanto queriam vinha, como você dizia, pela via democrática. Também foi muito difícil, foi tempos difíceis, né? Porque os intervencionistas são patriotas. Claro. Eu nunca deixei de dar o valor que eles merecem. Os intervencionistas sempre foram e são patriotas. Mas o problema era a divergência da forma, do modus faciendi, como fazer aquilo. Os intervencionistas queriam uma intervenção militar e eu dizia que não ia haver intervenção militar, que ia haver eleição. Entre parênteses, uma intervenção branca, porque os militares iam interferir nessa eleição. E foi um duelo. Meu Deus do céu. Foram meses de duelo entre os intervencionistas e eu. E com momentos extremamente difíceis, gente. Momentos de gerenciamento de crise social. Por incrível que pareça para você, Enio, junto comigo, através das gravações, a gente fazia uma análise da psicodinâmica social e ver de que forma nós conseguíamos interferir nesse pensamento único de tomada do poder por uma ruptura institucional, porque o Enio já dizia, esse não é o caminho é uma intervenção branca, é colocarmos o capitão, é o capitão que está aí. É o capitão que é a bola da vez para ser presidente do Brasil e mudar definitivamente não só o nosso país, como a América Latina inteira, ou melhor, as Américas inteiras, junto com Trump, e assim ser um novo modo de espelho para o mundo inteiro, Enio. Nós sofremos muito, foram muitas batalhas, mas eu queria te dizer uma coisa. Cada uma delas foi
tão agradável de travar. Valeu a pena. Porque eu sou um bom soldado e tinha do meu lado um grande coronel, um grande estrategista que me ajudava dentro das minhas ansiedades, que não eram diferentes das de vocês. Eu tinha as mesmas ansiedades e angústias. Eu já fui uma pessoa que pedia o artigo 142 diariamente. E aos poucos eu fui percebendo que existia outro caminho. Isso eu devo a você e tenho certeza que muita gente que está nos assistindo deve a você. A vitória do Bolsonaro, embora você vá dizer, nem tanto, Fernando, não fizemos tanto, é devida sim ao nosso trabalho de conscientização de pessoas que são o seu público, porque o seu público é feito de pessoas de um alto nível intelectual, de uma busca incessante, e são formadores de opinião. Então, por mais, Enio, que você não atinja milhões de pessoas com um único vídeo e apenas milhares ou às vezes até centenas de milhares, a repercussão que isso deu, pode ter certeza, Enio, ajudou muito ao Bolsonaro e ajudou muito a nós estarmos nesse Brasil que nós estamos hoje. Um Brasil com uma nova esperança. Pois é, e agora eu me lembrei, já que ele está falando em percalços, né? E a fraude? Outro momento difícil. Mas peraí, antes desse momento da fraude, quer dizer, a fraude era contínua, mas ela se tornou mais forte depois da greve dos caminhoneiros, da paralisação do Brasil dos caminhoneiros, que eu vejo que foi um dos momentos mais difíceis que a gente viveu, porque a gente dizia que no meio dessa paralisação tinha os vermelhos infiltrados. Quem realmente queria a ruptura institucional do Brasil e que se infiltrou ali eram os vermelhos, para saírem, por incrível que pareça, vitoriosos pela derrota. Mas depois que essas coisas foram pacificadas, aí sim é que eu comecei a mostrar para o povo, para você, quem era o nosso inimigo e quem éramos nós. Eu mostrei o plano demoníaco ao qual nós estávamos submetidos sob a vigência e o comandamento da nova ordem mundial. Mas eu consegui, de alguma maneira, mostrar quem somos nós. Eu mostrei a minha discordância para todas aquelas pessoas que dizem que o povo brasileiro é desonesto porque fura a fila do cinema e pula a catraca do metrô. Num pub, vocês lembram? Eu disse que para cada pessoa que fura a fila do cinema, tem centenas de outras na fila, que também são brasileiras. Estavam tomando a exceção pela regra. Para cada pessoa que pula uma catraca do metrô, milhões de outras pagam a passagem. Como classificar um povo pelas exceções? Eu mostrei a seriedade, a honestidade, a misericórdia da sociedade judaico-cristã. Aí eu comecei a falar em sociedade judaico-cristã que representa valores que erigiram essa nossa civilização ocidental, que é a melhor civilização que o mundo já teve em termos tecnológicos. Aí é que eu comecei a mostrar o espírito brasileiro. Vocês estão lembrados, eu sempre faço esse gesto. A epiderme da nação, o sentimento nacional, o espírito nacional. E eu sempre lhes dizia que o que estava em jogo não era o Bolsonaro. E digo hoje, não foi o Bolsonaro que se elegeu, foi o espírito nacional que se levantou num determinado momento e conseguiu reconquistar o espaço há muito tempo perdido. E é esse espírito nacional que está hoje
pairando sobre o Brasil na forma de um governo ainda iniciante, ainda claudicante em determinados aspectos, mas cujo objetivo não nasce dos gabinetes do Palácio do Planalto, nem das planadas dos ministérios. Os objetivos nascem dessa epiderme brasileira. Vocês se lembram que nos pub teve um deles que eu chamei de o Decálogo de Honra. Aliás, não sei nem se foi um, acho que foram 10 pubs. Eu chamei o Decálogo de Honra. 10 itens. Desculpa. Decálogo de Honra é além dos 103 pubs que você tem. O Decálogo de Honra nós gravamos juntos e foi um outro material especial. Eu nem me lembro. Ele nem entrava como pub. Além de gravarmos os pubs semanais, começamos a gravar os 10 capítulos do Decálogo de Honra, que era um grande balizador para os possíveis candidatos e, principalmente, um balizador para o eleitor, em favor da ética e do Brasil que nós queríamos. Foi um decálogo maravilhoso. Está disponível aí para todo mundo assistir. Eu nem me lembrava que não era público. Obrigado. Mas, de qualquer maneira, uma alegria enorme que invade o meu espírito e que me permite dormir tranquilamente todas as noites é que o Decálogo de Honra, se vocês tiverem curiosidade de revê-lo, é o programa do governo Bolsonaro Mourão. Está tudo escrito no Decálogo de Honra. Os 10 itens, exceto um, que eu ainda vou ver implantado, que eu falo da necessidade do aumento da taxa de natalidade do Brasil. Foi o único dos 10 itens que o governo não assumiu. Ainda. Eu acho que ainda. Mas nós percorremos um caminho bastante longo, espinhoso, nem tanto espinhoso, acho que foi prazeroso. Olha, Hélio, eu digo por mim, foram batalhas incessantes, mas foram de um prazer enorme. Até porque, Hélio, tem que ser de um prazer enorme. Eu, como Vira News, como produtor do pub, como produtor do Decálogo de Honra, não cobrei nada, não recebi nada. Você também, pela sua dedicação, um homem dedicado em prol do Brasil, fizemos essa união de produção com inteligência, com estratégia, a sua estratégia de pensamento, a nossa estratégia de comunicação, só pelo prazer. O prazer de ver o Brasil mudar, o prazer de estar junto com vocês a cada dia, a cada semana, o prazer dos elogios. Olha, o que me movia, a mim, vou falar de mim, o que me movia eram tantos elogios que a gente recebia na sua página, Enio, na sua página do Facebook, na sua página do YouTube, as pessoas agradecendo as aulas que o senhor dava, agradecendo essa oportunidade que nós dois juntos estávamos proporcionando para todo mundo. Então, é claro que as batalhas foram árduas, todo mundo sabe. Quem acompanhou sabe que o terreno era difícil, era muito difícil, mas todo mundo também sempre reparou nisso que nós temos. Eu sou um cara mais brabo, ele é mais calmo, mas a gente tem sempre um sorriso de esperança, um sorriso de gratidão. E é isso, é essa força que nos move. E essa força que nos move é a mesma força do seu projeto União do Bem. E a nossa união foi uma união do bem. E a nossa guerra sempre foi do bem. Pois é, Nando. Eu quando disse que fiz um resuminho, né? Um resuminho dos públicos para falar com vocês, eu escrevi, sei lá, 14, 15 páginas, e devo lhes confessar, eu não disse nada do que eu pretendia. Não. Eu não disse nada do que eu pretendia. Eu saí falando, o Nando saiu perguntando, dizendo, e isso aqui, mais do que um púlpito, se tornou uma entrevista, ou quase isso. Mas, de qualquer forma, é importante que eu lhes diga por que o projeto União do Bem nasceu, com que objetivo
e mostrar que esse objetivo foi alcançado. E, portanto, a continuação dele já não é mais necessária. É claro que eu não vou abandonar as pessoas que me seguem. Não. Eu vou passar a ter publicações no site Vira News, que é aonde a gente pretende formar e formatar uma mídia que, se Deus quiser, pode vir a se tornar uma mídia alternativa. E de referência. De referência para o Brasil conservador e cristão. Então eu vou continuar trabalhando lá. Mas com relação ao PUB, eu estou me despedindo. E quando você diz se despedindo do PUB, eu queria que... Olha só, eu tenho certeza que tem gente aí do público que te acompanha há tanto tempo, está com o coraçãozinho apertado de ouvir você dizer meu último PUB, me despedindo do PUB. Mas olha só, reparem o que ele acabou de dizer. Você disse que continua pela página do Vira News. O que significa? O projeto de Brasil, ele continua. Vira News não é uma página de notícia, é uma página de conhecimento, é uma página de informação, é uma página que está tentando agregar, com a sua ajuda, muitas pessoas entrando, Cristina Fontinelli, seu filho está escrevendo sobre economia, e tantas outras pessoas que estão agregando a essa página. E eu tenho certeza que com a sua força, com a força de cada um dos colaboradores e de cada um de vocês que nos assiste, dentro da página Vira News, a gente vai se transformar numa referência. Não é uma referência por potencial financeiro, potencial de investimento num grande negócio, num business news. Não, não é business news. Mas é a questão de fazermos a diferença. Termos um material diferente, não precisar ficar discutindo a questão pontual de cada semana, mas um conceito muito maior. Por isso, não é um site de notícia, é um site de informação, é um site de busca, é um site para esclarecimento principalmente. Eu acho que é nisso que você sempre ajudou com o PUB e vai continuar ajudando no Vira News. Esclarecimento. Se Deus quiser. É o que eu pretendo. E é isso. Eu, mais uma vez, Enio, sou obrigado a te dizer da felicidade. Mais uma vez vou agradecer a Andréa Richa, jornalista, carioca, sangue bom, pessoa do bem, pessoa que quer o bem do Brasil, de direita, e que nos apresentou. E através dela, essa união que nós fizemos, que hoje o PUB deixa de ser produzido, mas a luta continua. A luta a cada dia continua. Nós já conversamos, é claro que se houver uma grande crise, algum percalço muito grande para o Brasil, o Enio já se dispôs e está à disposição para ser entrevistado, para refazer PUB se for necessário, porque o PUB é, na verdade, uma grande ferramenta de guerra. E se nós voltarmos a uma guerra, voltaremos com o PUB, não é isso? Eu só queria terminar, recapitulando o que eu disse logo no início. Eu mostrei um caminho, eu mostrei o caminho que eu trilhei. Tive uma ideia, transformei em livro, uns amigos me pediram para fazer palestras na minha casa, uma jornalista veio filmar a palestra deu 500 mil visualizações. A partir dali eu senti a necessidade de fazer um curso para atualização daquilo que havia de geopolítica na zona de retaguarda, porque já estava meio defasado. Então fiz um curso 1, com 10 vídeos, e fui falando como é que era a geopolítica vigente à época. Quando eu acabei o curso, eu continuei sentindo a necessidade de alimentação do processo, porque a gente estava no período eleitoral e eu queria empurrar a cédula azul para dentro da urna. Nós ganhamos. Quando abriu azul, a papelada era toda azul. Nós ganhamos. E aí o papel do PUB estava terminado, mas não o meu.
Observe os passos que eu dei, porque o PUB foi consequência do curso 1. E agora eu lhes digo, eu já fiz outro curso como prosseguimento do PUB. Ou seja, aquela geopolítica que eu contei na zona de retaguarda teve que ser substituída por outra mais atual no curso 1. Mas só que ao longo do processo, hoje em dia, a velocidade dos eventos é muito grande. Ao longo do processo, a geopolítica mudou. Então eu tive que fazer o curso 2 para mostrar agora quais são as nossas perspectivas hoje e de amanhã. É o curso 2, mas não é a finalidade desse vídeo aqui não é falar sobre ele. A gente não vai falar sobre ele, mas eu acho que é importante dizer que foram meses de trabalho seu, aqui, Enio, sentado aqui nessa cadeira, em frente a esse computador, foram meses de trabalho do Enio, de pesquisa, que geraram esse curso 2, portanto, muita dedicação. Foram algumas semanas de gravação para que esse curso ficasse pronto, depois mais quase um mês de edição para que ficasse pronto. E por que eu estou dizendo isso sobre esse curso? Porque, como eu gravei, então eu sei do que eu estou falando. Eu vejo esse curso 2, a gente está chamando como curso 2, e esse curso é o mundo de hoje e amanhã, como fundamental para quem quer continuar entendendo por quê. Você lançou a Zona de Retaguarda, essa que deu 500 mil de visualizações, porque era fundamental naquele momento. Nós tínhamos, eu sou um bom aluno, hein? Nós tínhamos o mundo dividido, além das potências, né? Nós tínhamos hemisfério norte e hemisfério sul, e isso gerava a Zona de Retaguarda no hemisfério sul. Só que isso acabou. Não existe mais como Zona de Retaguarda no hemisfério sul, por quê? O senhor já disse, inclusive em PUB, guerra de bomba tipo Hiroshima e Nagasaki não vai mais acontecer, bomba obsoleta. E todo mundo ainda tem muito medo de uma guerra mundial em termos de uma explosão atômica. E por que cai a Zona de Retaguarda? Cai esse conceito, muda. Quando eu digo cai porque muda o mundo, mudam os poderes e os interesses, inclusive. Então, o fundamental desse curso 2, eu estou falando um pouco sobre ele, porque eu gravei esse curso, minha mulher editou esse curso, um curso que está lindo, um curso que está com animações gráficas, está muito bem explicado, porque o principal, como você sempre foi uma pessoa de acalmar o coração das pessoas através do PUB, é deixar bem claro, não haverá uma guerra mundial. Quantas vezes você já falou isso? Uma guerra nuclear. Quantas vezes você falou isso? Eu já falei um bocado de vezes. Só que agora eu estou fazendo um curso para mostrar. Isso, e esse curso mostra qual é o novo jogo de poder, né, Enio? Existem novas formatações para possíveis guerras e guerras que certamente acontecerão, mas que não devem ser uma guerra planetária, não. Planetária, não. Mas continuar havendo conquistas e domínios. Sim, sem dúvida. As guerras não acabam não, né? Não, a história da civilização é a história da guerra. E é isso, então nesse curso 2, que a gente está chamando de curso 2, que tem o título de O Mundo de Hoje e Amanhã, o Enio transcende, vai além do conceito da Zona de Retaguarda e mais, é espetacular. As explicações dele de como, por quê e de que forma acontecerão as próximas guerras pelo planeta, pelo grande jogo de poder que nunca termina, porque é um jogo inerente do ser humano, né? O ser humano briga pelo poder. As potências brigam pelo poder, brigam pelo domínio de território, mas existe uma nova formatação de guerra, e essa explicação que você dá no curso é maravilhosa, é imperdível. Você que entendeu, curtiu a Zona de Retaguarda, naquele momento a Zona de Retaguarda era realmente a grande situação do nosso planeta, mas que agora mudaram as alternativas, mudaram os controles, os países e, portanto, o mundo estão mudando, estão azulando muito mais, o declínio da esquerda pelo mundo afora,
e as novas possibilidades de guerra que muito provavelmente nem serão com esquerda, e assim vai. Então as explicações que ele dá no curso são simplesmente sensacionais, é um curso que não é por ser produtor não, eu indico para todos vocês. Meu amigo. Tá bem, meu público. O meu público, não gosto dessa palavra, desculpa, não é meu público nada, meu amigo. Foi um prazer. A gente se encontra em breve. Até lá. Foi um prazer, foi um prazer lutar ombro a ombro com você. Tá aqui aprendendo com esse grande mestre, Ennio Fontinelli, uma pessoa que me fez crescer muito internamente, em termos de conhecimento, me fez crescer em termos de calma com relação à situação que o Brasil vivia, aquele desespero que todos nós brasileiros patriotas vivíamos, e me fez crescer muito também como jornalista e produtor, porque o Vira News nasceu para ser um sitezinho pequeno, de um bairro ligado à 6ª região administrativa, e a partir do momento que eu te conheci, ele virou um site de nível nacional, de discussão da nossa grande questão nacional e global. E isso me gerou uma série de oportunidades. Era lindo quando eu ia para a rua, para as manifestações em Copacabana, quando eu ia para os eventos da nossa direita, das pessoas direitas pelo Rio de Janeiro. Era lindo, Ennio. As pessoas sempre falam assim: Coronel Ennio veio. E eu dizia: não, ele não veio. Poxa, manda um abração para ele é muito bom. Então, Ennio, você me ajudou, e essa é a minha gratidão, a me tornar conhecido pelas pessoas de direita. Você me deu a oportunidade de ombrear com você, como um bom soldado, grande guerreiro, te acompanhando e seguindo essa sua diretriz que sempre deu certo. Tudo que o Ennio disse aconteceu como ele disse que ia acontecer. E é incrível, Ennio. Oportunidade divina. Vou fazer o seu sinal. Pois é a mão de Deus envolvida nisso. Todo esse nosso encontro, minha gratidão, e eu tenho certeza que a mão de Deus está envolvida. Eu também tenho. O programa é seu, despeça você. Eu já me despedi, você que falou depois de eu me despedir. Opa! Você não é testemunha que eu me despedi primeiro? Então tá, vamos nos despedir. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado mesmo, obrigado por todas as oportunidades.